Olga, estamos de volta. Olá, Lucina, graças a Deus estamos de volta a mais um programa Caminhos da Fé. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aí do outro lado, né? Estamos com a gente assistindo o nosso programa Caminhos da Fé no YouTube, através do canal Web TV de Ponta e no Facebook, no canal Valdemar Maciel com W. Né? Então, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. E queremos, assim, vocês que estão aí do outro lado, façam inscrição no canal, assistir os nossos programas Caminhos da Fé. E quando a gente for entrar no ar, vocês recebem a notificação que tem um novo programa com um novo tema. Com certeza. Estamos aqui de volta, né? Graças a Deus. E vamos iniciar o nosso programa, como a gente não pode fazer nada sem primeiro pedir a proteção de Deus, a orientação de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então vamos fazer a nossa oração inicial pedindo que o Espírito Santo de Deus que possa nos guiar a mim, guiar a Lucimar, que seja feito aqui neste programa, neste dia, neste tema, o que vamos falar, a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Né? Que o Espírito Santo de Deus nos inspire, que nos coloque palavras de sabedoria, que também possa abrir o coração de vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, para que vocês recebam com muito amor, com muito carinho, né? Tudo que a gente for falar aqui. Né? Mais uma vez, a gente gosta de falar que tudo que a gente vai planejar, a gente entra em oração e a gente faz as nossas orientações são a palavra de Deus, o catecismo da Igreja Católica, né, esse aí que a Lucimar levantou, e também alguns textos, vídeos de canais católicos, pessoas da nossa igreja que tem uma caminhada já bem adiantada em relação à nossa, pessoas bem capacitadas. Então, a gente primeiro pede essa unção do Espírito Santo, mas é claro que a gente tem que fazer a parte da gente, que é fazer as nossas pesquisas. Então, vamos pedir, né, ao Espírito Santo, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Também vamos pedir a intercessão da nossa Mãezinha do Céu, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então hoje vamos ver qual o tema, né, Olga, que nós vamos falar hoje, né? Então hoje nós vamos falar sobre fé. Né? Então é um tema bem abrangente, mas nós vamos falar algumas coisinhas sobre a fé. E vocês vão pensando aí, o que é fé para cada um de vocês, se você tem fé, né? Se a gente tem que separar a fé de outras coisas, da ciência, por exemplo. Então vamos falar sobre isso aí, que é a primeira coisa que diz, que a gente vai ver no nosso catecismo. Então nós vamos ver no nosso catecismo sobre ciência e fé. Vamos ver aí no parágrafo 159, que está na página 52, parágrafo 159. Fé e ciência. Amém? Amém.
Fé e ciência. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, porquanto o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. E Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Mas, ainda, quem tenta percrustar com humildade e perseverança o segredo das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. Então, gente, nós temos a fé, a gente acredita em Deus, né, na nossa fé, a gente acredita nesse ser, né, que nos criou, que nos deu a vida, que nos dá tudo. Então, esse mesmo Deus, ele criou também a ciência. Foi ele que deu a capacidade para o homem de fazer os seus experimentos, criar os remédios, né, criar tudo o que existe para o bem da humanidade, às vezes até para o mal, né, infelizmente. Mas, por exemplo, quando a gente pede uma oração porque a gente tem fé, a gente está com problema de saúde, a gente fala assim para um amigo, para um padre, para alguém, né, que a gente sabe que é pessoa de fé, pessoa de oração, a gente pede a oração. Aí a gente pede, olha, eu estou com problema de saúde, você podia rezar para eu ficar melhor, eu melhorar, eu ficar bem, me curar, entendeu? Certíssimo, a fé pode nos curar, na própria palavra de Deus fala isso, né? Se você tiver uma fé semelhante ao tamanho de um grão de mostarda, você pode pedir para a montanha se transportar, que ela vai se transportar. Só que Deus fala aqui nesse parágrafo, né, o nosso catecismo, que a gente não pode separar a fé da ciência, a ciência da fé, né? Por exemplo, você está pedindo uma oração, aí essa pessoa de fé, ela não vai falar assim, eu vou rezar por você, aí você para de tomar os seus remédios. Não, de jeito nenhum. A igreja nunca faz isso, nunca. A igreja reza pela gente, quando a gente pede oração, quando a gente fala igreja, somos todos nós, né, que frequentamos, que participamos. Mas a igreja não fala para você abandonar a ciência, abandonar os medicamentos que o seu médico prescreveu para você, né? Então, a gente não pode separar a fé da razão. A gente não pode simplesmente achar que é claro que Deus vai curar, mas ele precisa da ajuda do próprio ser humano, que foi ele que capacitou para ele ser um médico. Ele, né, Exatamente. O que era o melhor. O que era o melhor, qual é o remédio melhor para aquela doença. Entendeu? Tá certo. Então, vamos ver outro trecho onde diz o seguinte: fé é um dom de Deus. Na página 50, um pouquinho atrás, né? Volta um pouquinho, página 50, no parágrafo 153. Isso, 153. Diz o seguinte: a fé é uma graça. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que essa revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas do meu Pai que estás nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que se preste esta fé, exige-se a graça prévia e é adjuvante de Deus, e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e o converte a Deus. Abre os olhos da mente e dá a todos suavidade no consentir
e crer na verdade. Então, a fé, ele é um dom de Deus. Aí muita gente fala assim, nossa, mas eu queria ter fé igual fulana, queria ter uma fé igual Olga, que está sempre rezando, vai na igreja e tudo. A fé, ela não é assim, do nada que ela aparece, não. A gente tem que procurar, a gente tem que rezar, pedir para Deus, através do Espírito Santo, para eles aumentar a nossa fé. Na igreja, na missa, quando a gente está participando da missa, tem uma parte lá no final, antes da comunhão, que diz assim, eu creio, aliás, na hora da consagração, eu creio, mas aumentai a minha fé. Sempre a gente pede isso durante a missa. A gente pede. E por que isso? Porque nós somos muito fracos, somos vulneráveis, somos passíveis de tudo quanto é coisa que acontece. Então, a gente tem que pedir para Deus para aumentar a nossa fé. Muitas vezes a pessoa não acredita em nada, não acredita, não tem fé, e fica naquele parado, e não lê, não pega a Bíblia para ler, não vai à missa, sabe? Não ouve uma pregação, não ouve nada, não reza o texto. Como é que a fé daquela pessoa vai aumentar se ela não pede? Né? Se ela não ajoelha e não pede para Deus aumentar a fé da gente. Porque eles falam que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia mover montanhas. O que significa isso? Mover montanhas? Significa fazer muitas... ter uma fé que não se abalaria com pouca coisa, não. Teria que ter uma coisa muito grande para nos abalar. Porque a gente acredita, né? É o caso de Jó, o livro de Jó. Quem conhece a história de Jó, né? O que o Jó sofreu e não abalou a fé dele. Então, é um livro muito bom para a gente ler, da Bíblia. Então, é onde mostra que a nossa fé também, é um dom de Deus. Então, a gente tem que pedir para Deus esse dom. A gente tem que pedir para Deus aumentar a nossa fé, para a gente ter. Então, tipo assim, a Olga tem muita fé, mas será que ela tem a fé porque foi assim do nada? Será que não é perseverança, não é oração, não é aquela persistência pedindo para Deus, aumenta a minha fé, porque se você pedir, Ele vai dar através do Espírito Santo. Não é, Olga? É verdade. A fé, a gente tem como é um dom, a gente tem que, igual uma plantinha, né? Tem que regar, né? Então, através da oração, da escuta da palavra de Deus, da Santa Missa, então da palavra, do terço, do rosário, todas essas formas são formas para a gente perseverar na nossa fé. Né? Então, vamos continuar. Vamos falar agora da idolatria, tentação da fé. Parágrafo 21, 13, página 556. Amém. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônio. Por exemplo, o satanismo. Do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro, etc. Na palavra de Deus diz, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus diz em Mateus 6, 24. Numerosos mártires morreram por não adorar a besta, recusando-se até a simular seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus. É, portanto, incompatível com a comunhão divina. Então, quando você adora outros deuses que não sejam o Deus verdadeiro, você está cometendo idolatria. E a idolatria, ela tenta a nossa fé. Ela atrapalha a nossa fé. Por quê? Porque a gente se afasta do verdadeiro Deus. Então, quando você... como fala aqui neste parágrafo, que você vai honrar, prestar honra a uma outra criatura em lugar de Deus, tratando essa criatura como se fosse Deus, aí você está cometendo idolatria. Como tem a idolatria, como falou aqui, ao dinheiro, né? Idolatria ao poder, ao prazer,
Colocar tudo isso aí na frente de Deus, no lugar de Deus. Você falou aí, eu lembrei da notícia que deu hoje no jornal, achei muito engraçado. Aquela Lady Gaga tá aqui no Rio, parece no Rio? É no Rio, fazendo um show, né? E tem uma pessoa uma pessoa que tá doida querendo ver ela. Como ele tinha que ficar muito tempo lá, sabe o que a pessoa teve a capacidade de fazer? Botar uma fralda para não precisar ir no banheiro, para não sair de lá para poder ver a coisa. Fala a verdade, isso aí não é uma idolatria também? Pensa bem, a pessoa não tem mal o que fazer na vida do que ficar lá de frente, lá, de fraldão, esperando para ver uma pessoa. Aí eu pergunto, será que ele tem esse mesmo empenho para ficar na igreja, para poder estar na adoração, né? Assistir uma missa mais longa, mais prolongada? Aí a gente tem que parar para pensar. Isso aí também é sinal. Isso aí é falta de fé em Deus, falta de fé. Bom, vamos lá agora falar sobre os pecados contra a fé. Está no parágrafo 2088, 2089 da página 550. Bem pertinho aí, gente. Está tudo colado. 2088 e 2089. Pronto? Uhum. Então vamos lá. O primeiro mandamento manda nos alimentar e guardar com prudência e vigilância a nossa fé. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera um pouquinho. O primeiro mandamento manda nos alimentar e guardar com prudência e vigilância a nossa fé, e rejeitar tudo o que se lhe opõe. Há diversas maneiras de pecar contra a fé. A dúvida voluntária sobre a fé negligencia ou recusa ter como verdadeiro o que Deus revelou e que a igreja propõe para crer. A dúvida involuntária designa a hesitação em crer, a dificuldade de superar as objeções ligadas à fé ou ainda, deixa eu passar um pouquinho aqui. Só um pouquinho aí, gente, cada um somzinho que entrou externo aqui, um negócio de sonoplastia, né? Você lê pra mim, ó? Você lê pra mim? Tá. A dúvida voluntária sobre a fé negligencia ou recusa ter como verdadeiro o que Deus revelou e que a igreja propõe para crer. A dúvida involuntária designa a hesitação em crer, a dificuldade de superar as objeções ligadas à fé, ou ainda a ansiedade suscitada pela obscuridade da fé. Se for deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito. Eu pego aqui para frente. Bom, então, a incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de dar o seu próprio assentimento. Chama-se heresia a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. A apostasia, o repúdio total da fé cristã. Cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a ele sujeito. Então são esses aqui os tipos de pecados contra a fé. A dúvida voluntária. A pessoa não quer reconhecer Deus como sendo Deus. Ele fala, não quero, não vou reconhecer. A dúvida involuntária. Quando a pessoa, mesmo tendo fé, mesmo sabendo que Deus existe, tem tudo isso, ele de certa maneira, ele duvida, ele fica questionando. Ele não tem, porque a fé é assim, você tem a fé, acredita e vamos embora. E as coisas andam, acontecem. E a pessoa fica procurando motivos, razões, tentando justificativas, né? Tem a outra aqui que é aqui. A incredulidade é a negligência da verdade revelada, quando a pessoa acha impossível. Como assim uma pessoa morreu e ressuscitou? Não é possível. Então a pessoa fica muito raso, muito na razão, né? Como vai a pessoa morrer e ressuscitar, como aconteceu com Jesus Cristo. Né? A recusa voluntária também, quando a pessoa realmente não quer acreditar. A heresia, quando a pessoa foi batizada, tem todo um conhecimento e tudo, e se recusa permanentemente, e fala mesmo, né? Aquela pessoa quando ele é ateu, né? Quando ele não quer de maneira alguma acreditar.
Apostasia, né, que é o repúdio total da fé cristã. A cisma, que é muito difícil a gente ver, mas ocorre, né? Pessoas que não aceitam a condição, no caso do Papa, né, que é o sumo pontífice, que realmente é uma autoridade, que tem o Espírito Santo, e tanto é que se assim não fosse, a Igreja Católica não teria ultrapassado os séculos que ela ultrapassou, com todos os papas que nós tivemos, né? Que são inspirados pelo Espírito Santo, criaram os documentos da Igreja, que tanto tem ajudado a Igreja a conduzir o povo, né? O povo dele, o povo eleito, o povo de Deus, né? Então são todos esses aí pecados contra a fé, que a gente vê, e a gente vê demais hoje em dia, né, Olga? A gente tem visto muito acontecer. Só um parêntese aí, porque a gente acabou de perder, né, o Papa Francisco, que faleceu. E hoje mesmo, esses dias mesmo, eu estava ouvindo um programa da nossa rádio, da nossa diocese, a Imaculada, FM Imaculada, o padre falando assim, que as pessoas ficam divulgando na televisão que eles vão se reunir para poder fazer a votação para substituir o Papa Francisco. Aí ele fez essa correção. A gente não substitui Papa. O Papa, ele é sucessor de Pedro. Isso. A gente vai eleger, a Igreja vai eleger o sucessor de Pedro. O Papa Francisco era sucessor de Pedro, e o próximo também vai ser sucessor de Pedro. Sucessor de Francisco, e não é substituto, é sucessor. Aí, mais um né? Uma coisa assim que eu achei bem legal comentar, né? Então a gente pede até as orações de todos, né? Nós temos que rezar para o Espírito Santo mostrar para os cardeais qual o melhor para a nossa assim como igreja, com Francisco, né? Exatamente. Então, continuando aí. Perseverança na fé e sua defesa. Então, na página 162... Não, é página 54. Página 54, parágrafo 162. Isso. Amém. Troquei aqui os números da página com o parágrafo. Então, página 54, o número do parágrafo é 162. Perseverança na fé e sua defesa. Então, como que a gente pode perseverar na fé? A fé, como a Lucimar já falou, mas aqui repete nesse parágrafo, é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder este dom inestimável. Olha só como é sério isso. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate o bom combate com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo 1, 18, 19. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que a aumente. Ela deve agir pela caridade, Gálatas 5:6, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. Então, isso que a gente já comentei, né? Que a palavra de Deus, né? Que vai fazer com que a gente persevere na fé, né? A palavra de Deus, implorar ao Senhor, né? O Espírito Santo, como a Lucimar falou, né? Alimentar com essa palavra. E na Santa Missa, a pedir a Jesus Eucarístico para aumentar a nossa fé, né? E agir pela caridade. E essa fé tem que ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. Por isso que às vezes a gente escuta os padres falando, que tem gente que fala assim, eu rezo em casa, tá bom, não precisa ir para a igreja. Gente, mas é lá na igreja, neste local de comunidade, na própria palavra de Deus, nos Atos dos Apóstolos, as pessoas viviam, se encontravam em comunidade para poder rezar, para poder dividir os seus bens, ajudar, como fala aqui, a caridade. Então tem que ter esses momentos são importantes
também para que a gente persevere na nossa fé, para que a gente consiga continuar, né, perseverando na fé. Muito bem. Vamos ver agora provações e dificuldades no caminho da fé. Na página 54, vamos lá para o início. 54, já estamos nela. 164. 164, é isso mesmo. Por ora, todavia, caminhamos pela fé e não pela visão. 2 Coríntios. E conhecemos a Deus como que em um espelho, de uma forma confusa e imperfeita. 1 Coríntios. Luminosa em virtude daquele em que ela crê. A fé é muitas vezes vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos, muitas vezes, parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte, parecem contradizer a boa nova. Porém, podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. Então, a questão é essa. A gente está na igreja, a gente está perseverando, está rezando e tudo, mas o mal pode acontecer, pode estar próximo e, com isso, ele pode abalar a nossa fé. Muitas situações podem abalar a nossa, porque a gente fala aqui das provações e dificuldades, dificuldades financeiras, a perda de alguém querido, né? A morte. A gente tem visto a morte tirar muita gente, as pessoas de dentro da igreja, fazer com que as pessoas se revoltem contra Deus, por não entenderem, né? Porque se nós viemos de Deus, um dia nós vamos ter que voltar para Ele. E como é que a gente vai voltar se não através da morte, né? Então muitas pessoas deixam a fé abalar por conta dessas situações. E pela própria maldade que existe no mundo, né? O mundo tá cheio de maldades. E isso aí não pode servir para abalar a nossa fé. Pelo contrário, tem que fortalecer a nossa fé. A gente baqueia? Claro, nós somos seres humanos, né? Então quando vem a tristeza, vem a doença, vem a morte, isso nos deixa assim aquebrantados. Abala, né? E isso, nós ficamos abalados. Mas aí é que está o momento em que a gente tem que pedir, igual a Olga falou lá, igual na missa. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu estou ficando balançada, me ajuda. Espírito Santo, me dê força. E aí o que a gente faz? É a hora que a Olga falou, vai para a igreja, vai sentar lá no banco, vai ouvir as palavras, vai ouvir os cantos. Muitas vezes os cantos que são cantados, eles tocam o coração da gente, né? Uma vez um padre estava falando o quanto as músicas ajudam a gente a espiritualizar, a aumentar a fé. Então, tudo isso, o irmão está ali, às vezes você vê uma pessoa ajoelhada rezando, às vezes a pessoa está até chorando, a pessoa está mais emocionada. Tudo aquilo ali serve para alimentar a nossa fé. Então, quando as dificuldades vierem, aí que nós temos mesmo que perseverar e pedir a Deus para aumentar a nossa fé, e não o contrário, né? Não existe Cristo sem cruz, né, gente? Então a nossa fé nos ensina isso. Podem até falar isso em outras denominações religiosas, que vem para cá, que aqui tu vai ficar rico, sadio, tá. Mas balela, na nossa não. Balela, nós católicos temos que ter a cruz como referência. A cruz é o nosso símbolo, é o símbolo do cristianismo. Então não há Cristo sem cruz. Isso. Então isso significa que a gente vai passar pelas cruzes, prepare, que são os nossos problemas, nossas decepções, mas a gente continua crendo em um só Deus. E temos que ser assim, até mesmo para a gente conseguir aguentar os barcos da vida. Exatamente. Então, gente, como nós falamos no começo, a gente preparou o nosso programa pesquisando no catecismo, na palavra de Deus e também em textos. Nós pegamos agora, vamos falar agora, ler alguns textos, fazer alguns comentários de 2 textos da Canção Nova. Um é do professor Felipe Aquino e o outro é de um pregador também. Irone Spuldaro, né? Irone Spuldaro, que é também um pregador católico. Então, o primeiro texto, o que é a fé? Vamos ver agora pessoas leigas, mas bem espiritualizadas falaram sobre isso. A fé não é um sentimento cego, nem um ato de confiança afetiva em Deus, mas sim uma atitude da inteligência
que, movida pela vontade livre, diz sim a Deus que se revela. Não se pode crer em qualquer crença apenas para se ter uma vida espiritual ou uma religião. Não se pode crer em algo vago, indefinido, sentimental. Só se pode crer em algo que a inteligência examinou e aprovou. É porque a gente sabe que hoje em dia qualquer coisinha, qualquer um chega lá, conversa, monta uma determinada igreja e aí fala que é uma fé, né? Aí tem pessoas que acreditam e ficam iludidas com isso, mas na verdade, como fala aqui, a gente tem que ter inteligência, tem que analisar, não é só sentimento não, gente. Não se pode, portanto, cultivar qualquer anti-intelectualismo diante da fé. A fé é o ato mais nobre do homem, pois aplica a faculdade mais digna do ser humano, a inteligência, ao objeto mais elevado e perfeito que é Deus. Então, a fé vai nos revelar Deus. É isso que é fé. A fé é um ato da inteligência, mas é também uma atitude da inteligência movida pela vontade. As proposições da fé não podem ser vistas e provadas como as da ciência, mas, pela análise da inteligência, essas proposições podem ser tidas como aceitáveis. Assim, depois de examinadas as propostas da fé, a inteligência pode consentir em crer e passar para a nossa vontade a decisão final, crer ou não crer. A inteligência pede credenciais para crer, e essa baseia-se na autoridade e credibilidade de quem ou do que transmite a mensagem. Então, por exemplo, a nossa igreja tem muitos santos, né? Mas antes deles se tornarem santos, não é assim de um dia para o outro. Então, há muito estudo para saber, né, o porquê que ele pode ser considerado santo. Dura muitos anos. Muito tempo, né? Então, não é uma coisa do nada. Ah, porque fulano pregou isso aqui, é a verdade. Não, tem que ser analisado e usar a inteligência. Bom, vamos dar um intervalozinho para o pessoal beber uma água, né? O pessoal está muito ligado, mas a gente vai dar um descansinho bem rapidinho e logo a gente está de volta, tá bom? É isso mesmo. Vamos escutar uma musiquinha, né? Pra gente tomar uma água e vocês também aí do outro lado. Mas fiquem por aí, não vamos sair lá para fora não. Fiquem por perto que nós já estamos voltando. Tchau. Já estamos voltando. Tchau, tchau. Maria sorriu. Maria sorriu. Maria sorriu. Maria sorriu. Quando conheceu José, Maria sorriu. Quando o arcanjo anunciou, Maria sorriu. Quando aceitou ser a mãe de Jesus, Maria sorriu. Ao visitar Isabel, Maria sorriu. Maria sorriu. Maria sorriu. Maria sorriu. Maria sorriu. Quando Jesus nasceu, Maria sorriu. Quando olhou nos seus olhos, Maria sorriu. Quando amamentou, Maria sorriu. Quando a chamou de mãe, Maria sorriu. Maria sorriu. Maria sorriu. Maria sorriu. Maria sorriu.
Jesus começou a andar, Maria sorriu. Quando Jesus brincou, Maria sorriu. Quando encontrou no templo, Maria sorriu. No milagre em Caná, Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Quando Jesus ressuscitou, Maria sorriu. Também lá no cenáculo, Maria sorriu. Quando assunta ao céu, Maria sorriu. Com os anjos e santos, Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Quando conheceu José, Maria sorriu. Quando o arcanjo anunciou, Maria sorriu. Quando aceitou ser a mãe de Jesus, Maria sorriu. Ao visitar Isabel, Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Quando Jesus nasceu, Maria sorriu. Quando olhou nos seus olhos, Maria sorriu. Quando amamentou, Maria sorriu. Quando a chamou de mãe, Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. 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 Quando Jesus começou a andar, Maria sorriu. Quando Jesus brincou, Maria sorriu. Quando encontrou no templo, Maria sorriu. No milagre em Caná, Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. 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 Quando Jesus ressuscitou, Maria sorriu. Também lá no cenáculo, Maria sorriu.
Quando assunta ao céu, Maria sorriu. Com os anjos e santos, Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Sorriu, oh, 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 Maria sorriu, oh, 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 Maria sorriu, oh, 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 Maria sorriu. Quando conheceu José, Maria sorriu. Quando o arcanjo anunciou, Maria sorriu. Quando aceitou ser a mãe de Jesus, Maria sorriu. Ao visitar Isabel, Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu, oh, 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 Maria sorriu. Quando Jesus nasceu, Maria sorriu. Quando olhou nos seus olhos, Maria sorriu. Quando amamentou, Maria sorriu. Quando a chamou de mãe, Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. 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 Quando Jesus começou a andar, Maria sorriu. Quando Jesus brincou, Maria sorriu. Quando encontrou no templo, Maria sorriu. No milagre em Caná, Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria. Olá, estamos de volta. O tempo está passando rápido, né? Tá passando rápido. E aí, tomaram água? Tomar aguinha? Agora vamos lá, para mais a segunda parte. Bom, então vamos lá. Continuando. Diz São Tomás de Aquino que o homem não acreditaria se não visse que deve crer. Uma súmula teológica. Assim, a fé é um ato livre, um gesto voluntário prestado à autoridade de Deus que se revela. É um ato mais nobre do que os outros, cujo objeto é tão evidente que eles se tornam obrigatórios. O ato de fé supõe reflexão e decisão consciente e responsável. A pessoa tem que querer ter a fé, né? Sentir a fé. Pela fé, o homem se entrega todo a Deus. Jesus exigiu que os judeus do seu tempo crescem pelas credenciais que ele apresenta. Vamos ver os trechos da Bíblia. João 7,46. Ele fala: se vos digo a verdade, por que não credes? Hebreus 11:1. A fé é a posse antecipada das coisas que esperamos. É a demonstração das coisas que não vemos. Ter fé é algo raro ou difícil para o ser humano. Na vida cotidiana, todo homem, mesmo ateu, exercita a fé. Você acredita no médico, no professor que ensina, no padeiro que fez o pão e nele não colocou veneno, etc. Sem esses atos de fé, seria impossível viver. Então, assim, a crença a gente já tem no dia a dia, né? Quando o homem e uma mulher se casam, cada um crê no outro.
Então, se cremos nas pessoas, não é contrário à nossa dignidade acreditar pela fé na revelação de Deus em plena adesão do intelecto e da vontade, e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Quando ouve uma notícia na TV ou no jornal, você acredita se a fonte lhe inspira confiança. Todo homem crê também nos historiadores, que com seriedade lhe relatam o passado. É interessante isso aqui, né? Uma forma da gente poder ver essa questão da fé. Quando a gente acredita em coisas que a gente não vê. Você vai no médico, o médico fala, você está com isso, viu, né? Você acredita no primeiro momento, você acha que você está com isso, tal, vamos fazer uns exames, mas tudo indica que você está com isso. Então você já vai com aquela, vou fazer os exames naquela intenção que você pode estar com aquele problema. Então a gente vai, o padeiro faz o pão, você come o pão e não preocupa se o pão vai estar envenenado. Então você tem fé. Ainda mais aqui, ó, quando a gente pegou e leu esses trechos do Evangelho, que dizem o seguinte, é Jesus falando. Então, nós temos a Bíblia e é lá que está a raiz de toda a nossa fé, onde Jesus fala, onde a gente crê. Entendeu? Então, se a gente crê nas coisas do dia a dia, por que não crer? Por que não acreditar no que está lá nos evangelhos? E seria muito difícil viver sem acreditar nessas coisas do dia a dia, né? Você já pensou? E a gente ficaria até meio perturbado. Perturbado, a gente tem que ter essa fé, né? Segundo o Catecismo da Igreja, a fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus, que se revela. Ela inclui uma adesão da inteligência e da vontade, a revelação que Deus fez de si mesmo por suas ações e palavras. O parágrafo 173 do Catecismo. Então, mais do que nunca, está dizendo aí, gente, a fé, ela tem que ser cultivada. A gente já tem a fé no dia a dia para tudo. Por que não ter fé em Deus, né? Mas para isso também a gente tem que pegar, abrir a Bíblia, ler, conhecer. Porque muita gente não crê em nada, mas nunca abriu uma Bíblia para ler, não sabe de nada. Então, se você comentar alguma coisa de evangelho, ele não sabe nada. Por quê? Porque não se dignou a ler, para conhecer a história de Jesus, né? De tudo, como foi desde o início, né? Do Gênesis, como tudo aconteceu. É isso, Olga? Exatamente. Crer tem uma dupla referência. A verdade é a pessoa que revela a verdade por confiança nessa pessoa. Crer é um ato humano, consciente e livre, que corresponde à dignidade da pessoa humana. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 180. O Catecismo ensina também que crer é um ato eclesial. A fé da Igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé, como a gente já falou, né? A Igreja é mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a Igreja por mãe. São Cipriano, de Unitate. Essa é a fé católica. Nós cremos em tudo o que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida, porque tem coisa que não está escrita, mas foi transmitida, que a gente chama de tradição apostólica, e que a Igreja propõe a crer como divinamente revelado. Isso está no Catecismo, parágrafo 182. A fé é necessária à salvação. Então, na palavra de Deus fala, quem não crê e não for batizado não será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Então, a fé é necessária à salvação. Se você não tiver fé, você não vai ter a salvação. O próprio Senhor afirma, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Marcos 16, 16. E também está no Catecismo, do parágrafo 183. É necessário, para obter essa salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Marcos 16, 16, João 3, 26, João 6, 40. A inteligência e a vontade humanas na fé cooperam com a graça divina. São Tomás de Aquino dizia, crer é um ato de inteligência que assente a verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça.
Cremos não porque entendemos as verdades reveladas por Deus, mas por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode nem enganar-se, nem enganar-nos. Isso são documentos do Concílio do Vaticano, viu? DS 3008. Bom, para ajudar a nossa fraqueza, Deus quis que os auxiliares interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua revelação, no Concílio Vaticano. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, aí aqui tem Marcos 16, 20, Hebreus 2, 4, as profecias, a propagação e a santidade da igreja, sua fecundidade e estabilidade, constituem sinais certíssimos da revelação, adaptado à inteligência de todos. Isso aí foi falado no Concílio Vaticano. Motivos de credibilidade que mostram que o assentimento da fé não é de modo algum motivo cego do Espírito. Então, aqui diz o seguinte, que os auxiliares do Espírito Santo têm as provas na Bíblia, quando a gente vê os milagres de Jesus, os milagres dos santos, né? Pessoas que tentaram viver, procuraram viver de acordo com o que Jesus pede para que nós também sejamos santos. Todas essas coisas servem para poder fortalecer a nossa fé. Tantos milagres que acontecem. E às vezes a gente tem motivos para... Às vezes tem uma pessoa que está internada no hospital e está até desenganada, está numa situação muito difícil, e a família se ajoelha e faz oração e pede tudo, e a pessoa melhora, a pessoa levanta. O que é isso? Isso aí é para poder fortalecer cada vez mais a nossa fé. Eu estava conversando até com uma pessoa e ela falando assim, mas por que tanto sofrimento, assim, às vezes a gente está na igreja e está acontecendo uma coisa e tal. Até uma pessoa nova, e eu peguei e falei para ela, porque muitas vezes a provação que ocorre na vida da gente, às vezes não é nem para fortalecer a minha fé. Está acontecendo uma coisa comigo, na minha família, assim, uma coisa... Mas não é para fortalecer, às vezes, a minha fé ou da pessoa que está passando pela provação. Às vezes é para aumentar a fé de uma pessoa na nossa família ou de um amigo próximo que não tem fé, mas que gosta tanto da pessoa que passa a pedir a Deus. Eu já tive uma experiência de um amigo nosso que não frequenta a igreja e tudo, e quando aconteceu na minha família uma pessoa doente, ficou doente um tempo, ele chegou em mim e falou que ele nunca tinha rezado e tudo, e que ele bateu o joelho no chão, que ajoelhou e pediu por essa pessoa. O que é isso? Isso aí, se ele ajoelhou e se ele pediu, porque fé. Surgiu a fé. É porque ele viu que tinha. Então, muitas vezes, quando acontece ele acreditou, né? Justamente. Aí mostrou que ele tinha aquela fé enraigada ali, mas estava muito escondidinha. Então, precisou acontecer alguma coisa. Estava adormecida. Justamente. Estava adormecida e ela floresceu, né? Então, muitas vezes, é através desses gestos que acontecem que serve para fortalecer a fé. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Porque, às vezes, acontece... inclusive, esse caso foi um caso interessante. Foi um bebezinho de 2 meses que deu uma bronquiolite. A criança foi parar na UTI, ficou entubada. A mãe da criança, estava me contando essa história. E ela falou, mas por quê? Mas por que aconteceu isso com o meu bebê de 2 meses? E foi quando eu comentei isso com ela, baseado na experiência que eu vivenciei, eu falei isso para ela. De repente, na sua família tem pessoas que não têm fé, que está com a fé tão escondidinha ali, e naquele momento a pessoa às vezes vai para uma igreja, ajoelha e pede para Deus para salvar a vida daquela criança. Então, muitas vezes, a aprovação daquela criança serviu para poder fortalecer e aumentar a fé de alguém da família, né, Olga? É verdade. A fé se expressa em fórmulas. Ela tem uma linguagem para se expressar, são as fórmulas que revelam as verdades espirituais. Dizemos, por exemplo, creio em Deus Pai, mas não cremos em fórmula, e sim na realidade que elas expressam e o que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Temos acesso a essas realidades com o auxílio das formulações da fé. Elas nos permitem expressar e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e vivê-la cada vez mais. São através dos ritos que tem na igreja, né? Vocês podem ver que na Igreja Católica tem muitos ritos, vários momentos, tempos da igreja, e é nisso que a comunidade se reúne, que faz as procissões, que fazem as celebrações. Isso tudo são momentos para aumentar a fé de cada um de nós, né? Muitas pessoas às vezes não frequentam, não vai e não conseguem ter esse enriquecimento, né?
E outra coisa, a gente não tem vergonha de demonstrar essa fé. A gente faz procissões nas ruas, na Semana Santa, né? Anda nas ruas rezando, carregando uma vela, a luz de Cristo, demonstrando a nossa fé através dos cantos, das orações. Então é assim, isso a gente faz para também mostrar para as pessoas que existe a fé, né? Que existe Deus. Então a gente tem que fazer isso, é nossa obrigação. A gente é batizado para poder mostrar que existe a salvação, que é o próprio Deus, através de seu Filho Jesus. Aqui fala, como uma mãe que ensina seus filhos a falar, a compreender e a comunicar, a igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé para introduzir-nos na compreensão e na vida da fé. Por isso que a gente precisa estar tão unida à igreja, porque ela vai mostrando, ela vai chamando, olha, vamos participar da quaresma, vamos participar disso, vamos fazer isso. Então tudo isso faz com que fortaleça a nossa fé. Por isso que ficar quieta em casa, igual a Olga falou, fica em casa, eu rezo em casa, isso aí só faz diminuir a fé da pessoa. O grande Anselmo dizia, a fé procura compreender. Ora, para tornar cada vez mais profunda a compreensão da revelação, o Espírito Santo aperfeiçoa continuamente a fé por meio dos seus dons. Ninguém deve ser forçado contra sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é por sua natureza voluntário. Para que o ato da fé seja humano, o homem deve corresponder a Deus livremente. Ele nos chama para servi-lo. Mas não podemos ser forçados. Jesus sempre propõe a fé, mas não impõe nem coagiu ninguém. Realmente, toda a caminhada de Jesus na Terra aqui, ele tentou mostrar para as pessoas, mas ninguém nunca viu ele forçando a pessoa a ter a fé, querendo que a pessoa por si só fosse atrás de tudo. Não, ele não quis isso, né, Olga? A fé já é um começo da vida eterna. Por ela, nós podemos como que degustar por antecipação a alegria e a luz da visão beatífica, meta da nossa caminhada na terra. Veremos então a Deus face a face, 1 Coríntios 13:12, tal como Ele é, 1 João 3:2. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. A fé é um antegozo de conhecimento que nos tornará bem-aventurados à vida futura, que é a vida eterna, né? Catecismo, parágrafo 184. E uma coisa que, assim, que a gente pode destacar, uma fé muito grande, lá na carta aos Hebreus, lá no começo da carta aos Hebreus, lá cita um monte de profetas, de pessoas de fé. E uma pessoa mais do que todas as outras que demonstrou uma grande fé foi Nossa Senhora. Isso mesmo. Né? Ela acreditou, mesmo disse diante sim, de tantas adversidades. e ela né? disse sim e acreditou no que o anjo lhe revelou. Né? Porque ela já era uma pessoa que tinha uma criação dentro da fé. Né? E porque ela também era cheia de graça, bem-aventurada. Por isso que Nossa Senhora é um modelo e é exemplo, né? Porque através dela a gente percebe as dificuldades, porém a fé é muito superior. E aí um chamamento que a gente faz aqui no finalzinho do programa é o seguinte: peçam a Deus para aumentar a sua fé, porque a nossa vida é cheia de provações, mas a partir do momento que a gente tem a fé, os problemas que para muitas pessoas, para situações que deixam a pessoa abalada, deixa a pessoa arrasada, para a gente que tem a fé, a gente consegue administrar, segurar melhor. Por quê? Porque você tem os seus problemas, você tem um Deus em quem você acredita, em quem você tem fé, que é muito maior do que os seus problemas, né, Olga? Então, dentro da própria palavra de Deus, vocês vão ver muitos exemplos de fé, de pessoas que dançaram dentro de fogueira, porque não quiseram negar a Deus, porque acreditavam em Deus. Né? Até o próprio rei que queria queimar aquelas pessoas aderiram quando viram que elas não foram queimadas, que elas já estavam lá dentro da fogueira. Então tudo isso aí é fé, gente. São exemplos de fé que tem na própria palavra de Deus. E podem também ler sobre a vida dos santos, que é muito importante. Ali teve né? fé, né? Os santos tiveram fé. São exemplos de fé para nós. Nosso programa está chegando ao final, não é, Lucimar? Rápido, né? Então,
E a gente quer agradecer, né, a presença de vocês, a paciência de vocês nos prestigiaram nesses momentos, nessa hora, né? E agradecer de coração. E agradecer também ao Senhor por mais este programa. Queremos louvar e agradecer a Deus. E vamos rezar a oração que Ele nos ensinou para encerrar o nosso programa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidas e permaneceremos sempre unidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e a Imaculada Conceição. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. E Ele quer. A túnica de Cristo. A túnica de Cristo foi tecida por Maria, com linhas de ouro fino, vermelho cor de amor, com verde de esperança, sorrindo ela tecia, com linhas de saudade, violeta cor da dor. Túnica de Cristo, sem corte, sem costura, túnica de Cristo, que alguém quis repartir, ó túnica sagrada, feita por mão tão pura. Túnica de Cristo, quem dera eu te vestir. A túnica de Cristo foi lavada por Maria, com lágrimas sentidas, cristais para enfeitar, com linhas de silêncio, fez bordado que só via quem fosse bom discípulo e já soubesse amar. Túnica de Cristo, no peito um coração, nos ombros uma cruz, com fios a luzir, ó túnica tão santa, tecida por tal mão. Túnica de Cristo, quem dera eu te vestir. A túnica de Cristo foi guardada por Maria na arca preciosa de suas puras mãos. No céu ela faz túnicas tão lindas, quem diria, e oferece àqueles que aqui foram irmãos. Túnica de Cristo, de paz e de alegria, túnica querida, me fazes prosseguir, ó túnica de Deus, tecida por Maria. Eternamente eu quero